Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Vamos iniciar agora um tópico interessantíssimo, que é capacidade eleitoral passiva, que basicamente é o direito de ser votado. Para você estudar o direito de ser votado, você tem que saber basicamente duas coisas: condições de elegibilidade e inelegibilidades. Nos editais de concurso público, normalmente você tem condições de elegibilidade e inelegibilidades. Às vezes você coloca os artigos constitucionais que dizem respeito às condições de elegibilidade presentes na Constituição e às vezes se indica, por exemplo, alguns artigos da Constituição que falam das inelegibilidades e a Lei Geral de Inelegibilidade, que é a Lei Complementar 64 de 90, que teve a sua redação bastante alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, vulgo ficha limpa. Bem, é um tema interessantíssimo porque tem bronca, gente. Olha, é confusão em cima de confusão. A gente vai fazer algumas explicações preliminares, tá? Basicamente, nessa primeira aula, vamos falar do aspecto constitucional. E depois que a gente terminar o aspecto constitucional das condições de elegibilidade, das inelegibilidades, nós vamos ingressar na análise de uma série de casos práticos para que você possa, além de fixar o entendimento geral, conseguir verificar os detalhes dos problemas que têm surgido da interpretação dessas disposições constitucionais e também das disposições presentes lá na lei da ficha limpa. As eleições de 2014 realmente revelaram algumas interpretações diferentes, alguns furos acabaram se revelando na lei da ficha limpa, que é muito boa, tá? A intenção é fantástica, realmente melhorou muita coisa, ajudou muita coisa, mas ainda tem alguns furinhos que são próprios da ansiedade de quem faz a lei, né? E quem fez a lei foi o povo, por mais que ela tenha sido revisada e alterada pelo Congresso, alguns furinhos ficaram, que poderia ter ficado melhor se a gente tivesse ali um pouquinho mais de paciência para discutir. Mas a gente é agoniado, né? Enfim, e eu tenho medo também dessa agonia na reforma política. Mas, enfim, vamos cuidar aqui do nosso assunto, que é melhor do que falar de reforma política. Olha só, a primeira coisa a se falar é a diferença entre elegibilidade e inelegibilidade. Vejam só, na Constituição você vai encontrar algumas condições de elegibilidade e algumas situações que geram inelegibilidade. As condições são situações, vejam, positivas. Condições de elegibilidade são pressupostos, requisitos que eu preciso ter ou alcançar para postular, para pedir ao povo o direito de exercitar um cargo público eletivo, certo? Já as inelegibilidades são barreiras, são obstáculos. Se eu me enquadrar numa situação X, eu não posso ser candidato. Então ela gera uma barreira, tá? Além disso, condições de elegibilidade são situações, como eu disse aos senhores, em sua essência positivas. Decorrem de atos ou situações lícitas. Então, a gente vai ver aqui todas as condições de elegibilidade, mas ter alistamento eleitoral, ter domicílio eleitoral onde eu vou concorrer, ter filiação partidária. Então, veja, são requisitos que eu preciso alcançar, requisitos que eu preciso preencher, e todos eles decorrem de situações plenamente lícitas, tá? Já as inelegibilidades, normalmente, decorrem ou de situações ilícitas ou de alguma incompatibilidade com o exercício de um mandato eletivo. Pratiquei um crime de homicídio, fui condenado pelo tribunal do júri, estou inelegível, não posso ser candidato. Pratiquei um ato de improbidade administrativa que gerou prejuízo ao erário, certo? Estou inelegível. Fiz uma doação, ou recebi uma doação de campanha de forma ilícita, fraudulenta, caixa 2, estou inelegível. São situações, gente, que são ilícitas. Ou alguma situação que gere uma incompatibilidade. O exemplo clássico da incompatibilidade é do analfabeto. O analfabeto é inelegível porque, em tese, a sua condição de analfabeto não permite o exercício de um mandato eletivo. E a gente sabe, eu não vou entrar agora nos detalhes, porque a gente vai falar daqui a pouco do analfabeto, mas tem muito analfabeto muito mais bem intencionado, inteligente, capaz de
elaborar leis do que muitos letrados, com mestrado, com doutorado, com PhD, com, enfim, com toda a qualificação possível e inimaginável, e que está fazendo um monte de besteira aí no exercício de cargos públicos eletivos, não é mesmo? Então, assim, o analfabeto ele tem, em tese, uma incompatibilidade ao exercício do mandato, ainda que isso seja, na minha opinião, preconceituoso e incompatível com a nossa realidade cultural da atualidade, tá? Então, a gente chegou no nível tamanho da dignidade da pessoa humana que tirar o direito político do analfabeto não faz mais sentido hoje, tá? Há um sentido prático, ele não consegue ler a lei, mas tem quem leia para ele. Ele não consegue escrever a lei, ele não vai escrever à mão, ele pode ditar. Mas, enfim, certo? Não faz parte hoje, para mim, do que a gente entende de princípio da dignidade da pessoa humana. Mas, enfim, está na própria Constituição, está na Constituição desde 88, então não dá para dizer que a Constituição é inconstitucional, né? O texto original da Constituição não pode ser considerado inconstitucional, então não tem como a gente fazer algo diferente, salvo alguma interpretação muito esticada e que é muito complicada de ser feita, ainda que nos dias de hoje, tá? Além disso, outra diferença muito prática é que as condições de elegibilidade, elas só podem vir por lei ordinária ou na Constituição. A Constituição pode trazer o que ela quiser, né? E traz, sobretudo, condições para você ser candidato, condições de elegibilidade. A legislação infraconstitucional, ela apenas especificou alguns detalhes, gente. As nossas condições de elegibilidade hoje, em sua essência, são todas constitucionais. Alguns detalhes práticos são exigidos para requerer o registro de candidatura, e aí, indiretamente, acabam se tornando condições de elegibilidade. Mas na prática, tecnicamente, as condições de elegibilidade no Brasil hoje são as que estão presentes na própria Constituição Federal, certo? Com algum tipo de regulamentação que está presente, sim, na nossa lei das eleições. É a Constituição Federal que estabelece as condições de elegibilidade, portanto, e permite que elas estejam presentes na lei ordinária. A lei ordinária pode trazer condição de elegibilidade. Já as inelegibilidades, essas barreiras para que eu me torne um candidato, elas ou estão na Constituição Federal ou só podem ser implementadas através de lei complementar. O artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal exige, certo? Normas, na verdade, que permitam que o povo tenha candidatos compatíveis com o exercício moral de um cargo público eletivo, que tenham um passado compatível com a possibilidade de eles exercerem um mandato eletivo. E é por causa da regulamentação desse parágrafo 9º do artigo 14 que tivemos a Lei Complementar 6490, que, querendo ou não, era uma lei geral de inelegibilidade, que ajudou por um tempo, mas ela ficou inservível dentro da nossa realidade inimaginável de corrupção em que estamos impregnados. Não que não tivesse corrupção em 90, pelo contrário, tinha demais, muita coisa embaixo do tapete, mas agora a coisa está saindo debaixo do tapete e a gente está vendo o quão blindada a sociedade precisa ser dessas pessoas que não têm a menor condição de gerir o patrimônio público e gerir as nossas próprias vidas, né? Porque a nossa vida está muito atrelada às políticas públicas do governo federal. Então, a minha segurança, minha saúde, minha educação, está tudo muito vinculado às políticas públicas do governo federal. Por mais que você seja rico e que diga que não precisa do governo, você precisa do governo. Você precisa, tem um carro blindado, mas aí o cara monta um fuzil, uma bomba e explode o carro blindado, e aí? Ou derruba, te joga no penhasco, sei lá, enfim. Tu precisa do Estado. O Estado é essencial, não dá para rever, assim, há quem conteste, né, uma ideia anárquica e tal, enfim, eu não vou entrar na teoria do Estado. Mas, nas sociedades modernas, o Estado é um mal necessário. Então, se o Estado vai mal, a nossa vida não vai tão bem. A sua vida pode ser ótima, mas poderia ser muito melhor se tivéssemos, ou mais tranquila, se tivéssemos um Estado de melhor qualidade, certo? Então, o artigo 14, parágrafo 9, foi regulamentado pela Lei Complementar 6490, que recentemente passou por essa bela transformação, que foi a Lei da Ficha
limpa, que a gente vai tratar especificamente da lei da ficha limpa em aula futura, tá bom? Vamos começar falando sobre as condições diretas de elegibilidade. Existem duas condições indiretas de elegibilidade que a gente vai falar daqui a pouco, mas algumas são consideradas condições diretas, a Constituição estabeleceu diretamente, olha, isso aqui são condições de elegibilidade, está estabelecido diretamente no texto constitucional, são condições de elegibilidade, estão aqui. Se você quiser uma explicação para tentar decorar, a gente vai ter um bizu daqui a pouco, né? Mas antes de falar o bizu, para você entender a política da coisa, né? A ideia de ter condição de elegibilidade, basicamente eu preciso provar que sou brasileiro, que sou eleitor, certo? E que tenho condições de exercer o mandato eletivo. Porque resido ou que tenho domicílio eleitoral num certo local, porque estou vinculado a um partido político, que é outro mal necessário, mas precisamos de partido político, sim, tá? Precisamos, candidatura avulsa talvez não seja a alternativa viável para o Brasil, eu acho que realmente o partido político é o mal necessário, não esses partidos que a gente tem, mas os partidos políticos são, sim, um bem para a democracia, fazem bem ao Estado Democrático de Direito, tá? Fazem muito bem ao Estado Democrático de Direito e proporcionam, querendo ou não querendo, a possibilidade de minorias ascenderem ao poder. A gente vai falar sobre isso quando estivermos falando de partido político e falando também de sistemas eleitorais, que é outro tema interessante, muito polêmico, diante do projeto de reforma política. Então você tem que provar basicamente isso, que é brasileiro, que tem, em tese, uma idade compatível com o exercício do mandato, que é eleitor, que tem domicílio eleitoral naquela localidade e tem filiação partidária. Então são condições muito simples de serem decoradas, tá? Então aí elencadas, olha só, nacionalidade brasileira, e aqui pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. É claro que o brasileiro naturalizado não pode exercitar certos cargos eletivos. Quais são os cargos eletivos que não podem ser exercitados por brasileiro naturalizado? Pode me dizer? Presidente da Câmara? Presidente do Senado? Ministro do STF? Não, né, gente? Você vota no presidente da Câmara dos Deputados Federais? Você vota no presidente do Senado? Você vota por acaso em ministro do Supremo Tribunal Federal? Claro que você não vota nesse pessoal. Você não vota. Estou falando de cargo eletivo. Os únicos cargos eletivos que brasileiro naturalizado não pode ocupar, cargo eletivo, cargo que eu vou votar na pessoa, é presidente e vice-presidente da República. Porque o cara que é brasileiro naturalizado, ele pode ser eleito deputado federal. Ele pode ser eleito senador da República. Ele, é claro, quando for deputado e quando for senador, ele não pode exercitar a presidência das casas. Isso é óbvio. Mas eu não voto nisso. Estou falando de cargo público eletivo. Então, os únicos cargos públicos eletivos que não podem, em tese, receber voto do eleitor é presidente e vice-presidente da República. É claro que o brasileiro naturalizado tem outras restrições, não pode, além de presidente e vice, ser presidente da Câmara, presidente do Senado, ou ministro do Supremo Tribunal Federal, ou enfim, está aí no plano diplomático também. Mas, em regra, só presidente e vice são os cargos eletivos em que brasileiro naturalizado não pode postular candidatura, tá bom? O resto, vereador, deputado federal, estadual, governador, tudo isso pode ser objeto de candidatura de brasileiros naturalizados, incluindo aí também o estrangeiro português equiparado ao brasileiro naturalizado, certo? Então tem que ter nacionalidade brasileira. Outro requisito é o pleno exercício dos direitos políticos. Estar em pleno gozo dos direitos políticos significa dizer que você não pode estar em uma situação de suspensão do direito político ou em uma situação de perda dos direitos políticos. A previsão da perda ou da suspensão dos direitos políticos você vai encontrar no artigo 15 da Constituição Federal. Vou colocar até aqui, ó, artigo 15. Estou aqui escrevendo com o mouse, viu? Estou ficando agora, parece, aquela criança de 1 ano de idade escrevendo. Olha aí. Aprendendo aqui no maternal 1, certo? O artigo 15 da Constituição Federal vai estabelecer as situações de perda ou de suspensão dos direitos políticos, certo? Que é um assunto que você estuda no direito constitucional. Então, cancelamento da naturalização é um caso de perda.
A perda da própria nacionalidade por ter feito, por ter conseguido uma outra nacionalidade originária e sem ser obrigado a fazê-lo, né, por algum motivo, né, não sendo um caso de dupla nacionalidade, você se naturalizando em outro país, você perde a nacionalidade brasileira. E perdendo a nacionalidade brasileira, é claro que você tem perda dos direitos políticos. Os outros casos são de suspensão, improbidade administrativa, condenação criminal transitada de julgado, deixar de cumprir a obrigação a todos imposta. Esse deixar de cumprir a obrigação a todos imposta é uma briga danada dos constitucionalistas com os eleitoralistas. Os constitucionalistas entendem que deixar de cumprir uma obrigação a todos impostas é caso de perda dos direitos políticos, caso de perda. Eu não entendo por que eles entendem que é caso de perda, certo? O Estatuto da Polícia menciona suspensão, tá? Eles entendem isso porque uma Constituição passada, certo, dizia e separava, porque quando você pega o artigo 15, ele não separa o que é perda e o que é suspensão. Então, na Constituição de 67, certo, salvo engano, ou de 67 ou de 46, não estou recordando agora, porque é um assunto muito direito constitucional, acho que é de 67, ou seja, no período da ditadura, certo, se não for de 67 é de 46, previa, de fato, a diferença, caso de exclusão e caso de cancelamento. E nas causas de exclusão, você tinha, de perda, né, do direito político, você tinha deixar de cumprir uma obrigação a todos imposta como caso de perda. E qual é essa obrigação a todos imposta? O exemplo prático é obrigação militar, certo? Você prestar o serviço militar obrigatório. Tudo bem, imposto de renda é uma obrigação a todos imposta, mas o exemplo mais prático, é claro que também a obrigação a todos imposta, uma mulher não é um imposto a cumprir serviço militar. Mas o exemplo da doutrina de obrigação imposta a todos é do cumprimento do dever militar. E hoje a gente sabe muito bem que se eu não cumprir o dever militar, eu tenho como pagar alguma pena alternativa, cumprir, fazer algum serviço comunitário, enfim. Eu tenho como cumprir, ainda que não seja entre 17 e 18 anos, mas eu tenho como pagar alguma penalidade, cumprir de alguma forma meu serviço militar obrigatório, eu ser dispensado do serviço militar obrigatório, certo? Então, não faz sentido perda do direito político. Por quê? Na minha opinião, tá? Os constitucionalistas vão dizer que faz sentido perda e vão explicar os porquês. Eu estou falando aqui do viés eleitoralista. Não faz sentido perda porque a perda do direito político ela tem a ver com uma situação que não pode gerar uma definitividade. Quer dizer, a perda gera uma questão de definitividade. Ora, é muito difícil cancelar uma naturalização, quer dizer, cancelar um processo, anular um processo que cancelou minha naturalização. É muito difícil que isso aconteça. Então é muito provável que eu não consiga obter a nacionalidade brasileira de novo. Se eu perdi minha nacionalidade brasileira por algum motivo, dificilmente você vai recuperar essa sua nacionalidade. E é por isso que a doutrina eleitoralista considera caso de perda, caso de perda de direito político, a situação de perda da nacionalidade ou de cancelamento da naturalização. E considera suspensão os outros casos, incluindo a obrigação imposta a todos. Tá? Deixar de cumprir a obrigação imposta a todos. Deixar de cumprir a obrigação por um tempo, certo? Enquanto você não cumprir, você está com o direito político suspenso. Cumpriu a obrigação, porque há uma expectativa de que você cumpra em algum momento. Cumpriu a obrigação, você vai ter a requisição dos seus direitos políticos. Outra situação de suspensão de direito político é o absolutamente incapaz. O absolutamente incapaz, ele está com o direito político suspenso, uma situação, por exemplo, de um coma, enfim, alguma coisa que provavelmente é temporária e ele pode retomar a consciência. Tá? Então, considerando que a medicina prevê a possibilidade de alguém que está numa situação de incapacidade absoluta poder retomar a sua consciência, enfim, a doutrina considera, e aí não tem dúvida entre constitucionalista e eleitoralista, a incapacidade civil absoluta como uma causa de suspensão. É claro que aquela incapacidade civil absoluta que aconteceu de forma superveniente, né? Porque se eu sou menor de idade, eu não tenho nem direito político para ser suspenso, né? Se eu tenho menos de 16 anos, eu sou absolutamente incapaz. Você estuda direito civil, você sabe disso. Quem tem menos de 16 anos é absolutamente incapaz. Só que esse que tem menos de 16 anos, em regra geral, não pode nem fazer alistamento. Então ele não tem nem direito político para ter suspenso. Só vou suspender alguma coisa que alguém adquiriu em algum momento. Concorda comigo? Eu só posso ter suspenso um direito se eu, em algum momento, tive o direito. Tá?
Então, o absolutamente incapaz superveniente, que se tornou absolutamente incapaz depois de ter alcançado uma situação de eleitor. Tá certo? Essas são as causas de perda e suspensão dos direitos políticos. Você estuda muito bem isso no direito constitucional. Então, veja, além disso, do pleno exercício dos direitos políticos, você precisa ter alistamento eleitoral, ostentar a condição de eleitor, e não um eleitor qualquer, um eleitor que tem um domicílio eleitoral e vai concorrer, todo eleitor tem domicílio eleitoral, né? Mas um eleitor que vai concorrer no local onde ele está inscrito, tá? Porque eu posso ser eleitor, eu poderia ser eleitor de Recife, moro em Fortaleza, não tem problema nenhum, tá? Na eleição justificaria minha ausência nas urnas, não tem problema. Mas se eu tenho um título vinculado a Recife e quero concorrer a um cargo em Fortaleza, eu não posso, tá? Eu só posso concorrer a um cargo público eletivo onde eu tenha domicílio eleitoral. Então, eu tenho um alistamento em um determinado local, a minha inscrição é feita no meu domicílio eleitoral e é lá unicamente onde eu posso concorrer. A Constituição fala domicílio eleitoral na circunscrição. Circunscrição é o município, o estado ou o país. E ela fala só isso. Tudo isso aqui está no artigo 14, eu vou até colocar aqui, artigo 14. Isso aqui você vai encontrar na Constituição, no artigo. Agora o parágrafo, ó, que beleza. Ficou show. Parágrafo 3º da Constituição Federal. Para quem vê isso aqui, vai pensar que foi uma criança que fez, mas tudo bem, quase isso. Então, assim, no artigo 14, parágrafo 3º, você tem esse rol aqui que eu estou citando, tá bom? E lá vai parar aqui, ó. Aqui para, domicílio eleitoral na circunscrição. Esse prazo de 1 ano antes do pleito, isso aqui está determinado na lei. Eu estou empolgado, que eu estou treinando aqui, esse negócio aqui de você escrever no mouse. Olha, lei 9.504/97, a lei das eleições, tá bom? Então, na lei das eleições, você vai encontrar aí esse prazo de 1 ano. Você precisa ter pelo menos 1 ano de inscrição eleitoral no local onde você vai concorrer a cargo público eletivo, tá bom? Então, o domicílio eleitoral na circunscrição tem que ser de pelo menos 1 ano antes da eleição. A data de referência é a eleição, não é a data da posse, nem a data do registro de candidatura. A gente vai estudar uma aula própria sobre registro de candidatura. E vamos ver que o registro tem que ser requerido até o dia 5 de julho do ano eleitoral. Não é naquele momento, dali para trás, você tem que ter 1 ano. É do dia da eleição para trás, você conta 1 ano. Se ele tiver 1 ano de domicílio eleitoral naquele local onde ele quer concorrer, ele pode concorrer sem problema. E, além disso, ter a filiação partidária, tá bom? E aqui a Constituição também para por aqui. A lei das eleições estabelece de pelo menos 1 ano antes também da eleição. Podendo o Estatuto do Partido Político fixar prazo maior, tá bom? Muito cuidado que eventualmente em prova cai prazo menor, tá bom? Então o prazo aqui pode ser um prazo maior do que 1 ano. O Estatuto tem liberdade, os partidos políticos têm liberdade para estabelecer no Estatuto prazo de 2, 3, 4, 5 anos para o cara se tornar candidato a presidente. Para ser presidente da República pelo partido X, você precisa ter pelo menos 5 anos de filiação partidária. Tudo bem, ele pode estabelecer isso. Ele não pode estabelecer um tempo inferior a 1 ano. Repito, contando aí da data das eleições, tá? Agora um bizu. Agora eu não vou ter como escrever o bizu aqui, porque senão também é forçar demais a minha técnica de escrever aqui com o mouse, tá? Mas eu vou ditando para vocês e vocês vão tentando entender o meu bizu. O bizu é fácil, é uma frase fácil essa de decorar. Esse daqui não é um bizu do nível altamente fuleiragem, não. Esse aqui é um bizu altamente, digamos assim, funcional, né? Olha, brasileiro plenamente falido. Dá para decorar, beleza. Condições de elegibilidade, brasileiro plenamente falido. O que você precisa ter? Ser brasileiro. Nato ou naturalizado. Plenamente você vai lembrar do pleno gozo dos direitos políticos. Lembrando, pelo menos uma palavra já facilita, né? Pleno gozo dos direitos políticos. Ou seja, não está numa situação nem de perda, nem de suspensão dos direitos políticos. O falido você disseca tudinho aqui, ó. Você vai ter normalmente alternativas, né? Aí você vai conseguir decifrar isso aqui com as alternativas. Porque lá, letra A, filiação partidária. Olha aí, ó, o F aqui, ó. Filiação, aí daqui ficou feioso, né? Mas eu vou até riscar aqui para não ficar ruim. Então, falido o F de filiação partidária. O F de filiação partidária. O ALI de alistamento eleitoral e o DO, domicílio eleitoral na circunscrição.
Só o filé? Esse aí foi um bizu show de bola. Vamos para frente. E idade mínima. Você precisa ter uma idade mínima também para concorrer a cargo público eletivo. Não é uma coisa também que faça muito sentido, tá? Porque não dá para medir a maturidade de uma pessoa pela idade que ela tem. Por exemplo, hoje eu não tenho ainda 35 anos, então eu não posso exercer, por exemplo, e nem concorrer a um cargo de presidente da República, tá? Porque eu, em tese, não estaria na minha maturidade plena para exercitar esse tipo de cargo. É um critério, não deixa de ser um critério, mas não dá para medir a maturidade de uma pessoa pela idade que ela tem. Tem pessoa de 60 anos que você bota pessoa de 18 que tem mais condição do que ela, tá? Mas enfim, é um critério, ainda que não seja um critério talvez psicologicamente tão correto, mas é um critério prático de ser exercitado, tá? O detalhe aqui é que na idade mínima, meus caros amigos, a idade mínima ela é exercida para a data da posse. Então, no dia da posse, você precisa ter a idade mínima estabelecida aqui na Constituição Federal. Então, vamos lá, isso aqui é da Coreba total, não tem o que fazer. 35 anos, para você concorrer a cargo de presidente, vice-presidente e senador da República, repito, precisa completar na data da posse, tá? Não é na data da eleição, nem na data do registro de candidatura. Há muita crítica a isso, inclusive, tá? Se é para considerar a idade, que seja a idade para concorrer, não na data da posse. Eu até concordo, se for para considerar a idade, que fosse a idade para concorrer logo, né? Não na data da posse. Mas a Constituição e o seu concurso vai cobrar considerando a data da posse, tá? 35 anos para presidente, vice-presidente, senador da República. 30 anos para governador e vice-governador do Estado. 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado federal, distrital ou estadual e ainda o tal do juiz de paz. Que eu nunca vi eleição para juiz de paz, mas de toda forma, se houver alguma eleição, tá aí, ele tem que ter pelo menos 21 anos. Juiz de paz normalmente é o juiz de casamento, né? O pessoal chama de juiz de casamento, enfim. Mas o juiz de casamento hoje é o juiz de direito, né? Então, enfim, isso aqui não faz muito sentido prático no dia de hoje, tá? Tem que ter 21 anos. E 18 anos para ser candidato a vereador. Preenchimento da data da posse, não há idade máxima para concorrer a cargo público eletivo. É um detalhe que muita gente pensa, né? Mas bem, a expulsória é aos 70 anos. Tem uns ali acolá que estão querendo aumentar para 75, né? Porque, pelo menos com mais 5 anos, eles evitam que certo presidente da República nomeie o resto dos ministros do Supremo, não é não? Então, enfim, de repente quer se aumentar, não sei, estou só cogitando que alguém que está querendo aumentar essa expulsória não é porque quer trabalhar mais, às vezes é porque, né, não quer que a composição seja toda de ministros indicados pelo PT. Mas, enfim, falei, né? Enfim, já falei. O fato é que, esqueçam o que eu falei, o fato é que essa idade mínima precisa estar preenchida na data da posse, tá bom? Na data da posse, e não há idade máxima. Eu posso concorrer ao cargo de presidente. O Zé de Alencar, o vice-presidente à época do Lula, eu acho, não lembro a idade dele, mas eu acho que ele tinha mais de 70 anos quando era vice-presidente. Não há problema nenhum de eu ter mais idade para estar em cargo público eletivo, tá bom? Não tem problema nenhum em relação a isso. Um fato curioso, tá, é a questão do vereador, certo? Por que um fato curioso? Porque para eu concorrer a cargo de vereador, eu preciso ter 18 anos, mas quando? Na data da posse. Se eu preciso ter 18 anos apenas na data da posse, significa dizer que eu posso concorrer com 17 anos. Ora, se eu posso concorrer com 17 anos, com 17 anos eu pratico o crime? Não pratico o crime com 17 anos, é ato infracional, certo? Então o cara está lá praticando um monte de crime eleitoral e não vai ser punido pelo crime. Tudo bem, vai estar lá sujeito ao ECA, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas crime eleitoral ele não vai ter praticado, tá bom? É uma incoerência no texto constitucional, tá bom? Vamos falar aqui das condições indiretas de elegibilidade para a gente finalizar a nossa aula inaugural, digamos assim, do nosso tema condições de elegibilidade e inelegibilidades. Vejam só, por que eu falo condições indiretas? Porque elas não estão lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, certo? Isso daqui está previsto na lei das eleições, tá? A indicação em convenção partidária, e a desincompatibilização está na Constituição Federal, mas é uma coisa que indiretamente afeta a sua condição de elegibilidade. O que é isso, professor? Indicação em convenção. O que é convenção partidária? A gente vai estudar que as convenções acontecem, para acontecer agora, do dia 12 a 30 de junho do ano eleitoral, certo? A gente vai estudar eleições.
O cabo aqui da câmera está rindo de mim por causa da minha letra aqui, viu? Mas é o melhor que eu estou fazendo, e está melhor no mouse do que na caneta. Então, entre 12 e 30 de junho, pode acontecer as convenções partidárias, que se destinam à escolha dos filiados, de que filiados se tornarão candidatos. Então, para que você possa concorrer ao pleito eletivo, para que você possa requerer o registro de sua candidatura, é necessário que você tenha sido escolhido por seus pares, pelos filiados do partido político, em uma convenção partidária. Sem indicação em convenção partidária, você não consegue concorrer a um cargo público eletivo. Tá? Você não consegue registrar a candidatura. É essencial, um dos documentos para o registro, você vai ver que é a ata da convenção, tá? Onde você foi escolhido, dentre os filiados, o candidato do partido, ou um dos candidatos do partido. O outro requisito é desincompatibilização. Para que você possa concorrer, se você exerce um cargo público, seja ele eletivo ou não, a gente vai ver aqui os prazos ainda, daqui a pouco não, porque não vai dar tempo nessa aula, mas a gente vai estudar todos os prazos de desincompatibilização, e eu vou falar só de um aqui, do executivo. Se você é titular do executivo, para concorrer a cargo diverso, você precisa se afastar 6 meses antes do cargo, 6 meses antes da eleição, tá? Então eu sou governador, quero concorrer ao Senado, 6 meses antes da eleição, preciso sair do cargo, renunciar ao meu cargo. O Eduardo Campos quis concorrer à presidência da República, ele teve que renunciar ao seu cargo de governador, na época do estado de Pernambuco, para concorrer ao cargo de presidente e fatidicamente faleceu, né? Mas precisou sair, se afastar 6 meses antes. Então, se eu não me afasto, eu não preencho o requisito de elegibilidade, tá? Uma condição de elegibilidade. Há quem entende que isso é uma inelegibilidade, mas aí você se torna inelegível se você não se desincompatibilizar, entendeu? É muito parecido, na verdade, né? Se eu continuei no cargo nos 6 meses anteriores, eu me tornei inelegível. Porque agora eu tenho uma incompatibilidade, certo? Agora, para que eu possa ter a condição, eu preciso me afastar antes dos 6 meses. Me afastei antes, preenchi o requisito. Se eu não preenchi o requisito, se eu não tenho uma condição de elegibilidade, acaba que eu me torno, por via indireta, inelegível. Tá bom, meus amigos? O tempo esgotou aqui para mim. Um grande abraço e fiquem com Deus.